O título da mensagem é Igreja, um povo com quem Deus espera contar. Juízes capítulo 7, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Então Jerubaal, isto é, Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas ficava ao norte deles, no vale, perto do monte de Moré. O Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Portanto, anuncie ao povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então 22.000 homens voltaram e 10.000 ficaram. Então o Senhor disse a Gideão: ainda há povo demais, faça-os descer até as águas, e ali eu os provarei para você. Aquele de quem eu disser, este irá com você, esse de fato irá com você. Porém, todo aquele de quem eu disser, este não irá com você, esse não irá. Gideão fez com que os homens descessem até as águas. Então o Senhor lhe disse: todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, esses você deve pôr à parte, separando-os daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os que se ajoelharam para beber a água. Então o Senhor disse a Gideão: com estes 300 que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Os 300 homens pegaram as provisões e as trombetas dos outros. Gideão mandou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém reteve consigo os 300 homens. O arraial dos midianitas estava abaixo dele, no vale. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levante-se e ataque o arraial, porque o entreguei nas suas mãos. Se você ainda estiver com medo de atacar, desça ao arraial com o seu ajudante Pura, e ouça o que eles dizem. Então você ganhará coragem e atacará o arraial. Gideão desceu até a vanguarda do arraial com seu ajudante. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como uma nuvem de gafanhotos. Os camelos deles eram uma multidão inumerável, como a areia que está na praia do mar. Quando Gideão se aproximou, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu amigo. Ele dizia: tive um sonho. Eis que um pão de cevada, vindo rolando de dentro do arraial dos midianitas, bateu contra a tenda, de maneira que esta caiu, se virou de cima para baixo e ficou estendida no chão. O amigo respondeu: isto não é outra coisa, a não ser a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo este arraial. Quando Gideão ouviu o relato desse sonho e o seu significado, adorou a Deus. Voltou para o arraial de Israel e disse: levantem-se, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas mãos de vocês. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e entregou a cada homem uma trombeta e um cântaro vazio com uma tocha dentro dele. E disse-lhes: olhem para mim e façam como eu fizer. Quando eu chegar às imediações do arraial, assim como eu fizer, façam vocês também. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então vocês também tocarão a sua trombeta ao redor de todo o arraial e dirão: pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que estavam com ele chegaram às imediações do arraial por volta da meia-noite, pouco tempo após a troca dos guardas. Tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim as 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros. Seguravam a tocha na mão esquerda e a trombeta na mão direita, e gritavam: uma espada pelo Senhor e por Gideão. E cada um permaneceu no seu lugar ao redor do arraial. Todo o exército dos midianitas começou a correr, a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tomou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu na direção de Zererá,
até Bet-sita, até a divisa de Abel-Meolá, perto de Tapate. Então os homens de Israel, de Naphtali, de Aser e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Pai, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor e peço que o Teu Espírito Santo esteja conosco no compartilhar da Tua Palavra. Que a Tua Palavra nessa manhã seja, Senhor, como espada cortante de 2 gumes, que penetre até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e possa discernir os pensamentos e intenções de cada pessoa aqui. Que o Senhor traga sobre cada um o entendimento, a revelação do Teu Espírito para cada um nesta manhã, em nome de Jesus. E desde já repreendemos toda e qualquer obra contrária àquilo que o Senhor quer fazer nesta manhã, neste lugar, para a glória do Teu nome. Amém. 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 Glória a Deus. Igreja, um povo com quem Deus espera contar. Amém. O texto que nós lemos, ele retrata um período da história de Israel, que é o período chamado dos juízes. Para aqueles que já conhecem um pouco da Bíblia, vocês sabem que o Senhor levantou Moisés. Moisés foi ao Egito, por meio das pragas o Senhor então libertou o povo do Egito e eles saíram rumo a essa terra prometida. Moisés fica então pelo caminho, o Senhor não permite que ele entre na terra. Josué então vai liderar o povo a partir daí e eles então conquistam a terra de Canaã. Depois que eles conquistam, à medida que vão conquistando, cada uma das 12 tribos de Israel vai se estabelecendo em uma parte do território conquistado. De forma que, o período em que nós estamos aqui, o povo já está estabelecido na terra, cada tribo tem o seu espaço, mas Israel ele ainda não tem um rei. O rei só vai surgir depois, com Saul. E nesse período, então, como cada tribo estava espalhada, eles sofriam muitos ataques, inclusive dos midianitas, que é nesse texto que está sendo relatado aqui. Os midianitas, eles eram um povo nômade, que eles, o que eles faziam? Quando Israel plantava e estava na época da colheita, os midianitas iam lá e simplesmente saqueavam tudo e o povo de Israel ficava sem a provisão. E aí, por que isso geralmente acontecia? Porque o povo de Israel, ao se estabelecer na terra e ter contato com os outros, ao invés deles influenciarem, eles acabaram sendo influenciados. Tanto é que eles começaram a adotar casamentos mistos com os povos da terra, eles começaram a adorar os próprios deuses cananeus. E se estabeleceu em Israel um ciclo de rebeldia contra Deus, castigo, arrependimento e livramento. E como é que Deus dava esse livramento? Deus dava esse livramento levantando a figura de um juiz. Um juiz era um líder que Deus levantava para trazer ao povo libertação contra esses povos vizinhos que estavam trazendo dor e sofrimento ao povo de Israel. Então Deus levanta Gideão, que é o 5º juiz da Bíblia, e por meio de Gideão, Deus vai libertar o povo da opressão midianita. Aí você diz, pastor, e o que é que isso tem a ver conosco? Primeiro, o povo de Israel era um povo que Deus escolheu como o objetivo de trazer o seu nome à terra. Desde quando ele chamou Abraão, ele tinha o objetivo de que por meio de Abraão fossem benditas todas as famílias da terra. E como é que essas famílias seriam benditas? Por meio de Jesus Cristo, descendente de Abraão. Jesus Cristo é o ápice da revelação de Deus, é a promessa que Deus fez por meio de Abraão para abençoar todas as famílias da terra, porque em Jesus nós temos a salvação. Todas as famílias da terra podem ser salvas por meio da mensagem da morte de Jesus Cristo. Até aí vocês estão me acompanhando? Amém? Amém. Então, o povo de Israel, que era o povo de Deus no Antigo Testamento, ele foi levantado para cumprir um propósito. Deus esperava contar com esse povo e cuidou desse povo desde Abraão até a vinda de Jesus, com o objetivo de quê? De trazer o seu nome conhecido, a revelação. Por isso que a Bíblia diz que a salvação vem dos judeus. Por quê? Porque Jesus era judeu. Então, assim como Deus tinha um propósito de levantar e de usar e de contar com
o seu povo no Antigo Testamento ao longo da história, nós hoje, a igreja, somos a continuidade desse povo de Deus. Não é que Deus deixou de ter Israel como seu povo. Israel continua dentro do propósito de Deus. Mas nós, como igreja, de acordo com Paulo lá em Romanos, nós somos enxertados nessa videira. Então, eu e você aqui, nós somos descendentes da fé de Abraão, porque nós fomos enxertados nessa videira. Amém? Glória a Deus. E que privilégio, você nunca foi em Israel, está aqui, provavelmente talvez não vá, mas você é herdeiro dessa mesma fé, porque você é povo de Deus e você está enxertado. Então, o que eu queria nessa manhã conversar com você é o seguinte, fazendo um paralelo entre o povo de Israel, no caso aqui, o povo de Israel no tempo dos juízes, aquilo que Deus fez nesse momento e aquilo que Deus espera fazer conosco hoje, trazendo alguns princípios, ensinamentos e revelação para a minha e para a sua vida nessa manhã. Então, com base no texto, a primeira coisa que eu aprendo é que Deus espera contar conosco, sabe por quê? Porque os critérios que Deus utiliza na sua obra são diferentes dos nossos. No versículo 2, o Senhor disse, olha, é demais para eu poder livrar das mãos dos midianitas. Gideão convocou o povo das tribos para se levantar contra os midianitas. E aí 32 mil homens vieram para a guerra. E aí o Senhor disse, olha, Gideão, é muita gente. Eu não quero essa quantidade de gente. Eu vou estabelecer alguns critérios aqui e algumas pessoas irão voltar. E a Bíblia Sagrada nos diz que desses 32 mil convocados, apenas 300 ficaram para guerrear. Sabe por que Deus fez isso? Porque os critérios que Deus usa, irmãos, para fazer a sua obra, são diferentes dos critérios do mundo. Uma igreja, ela precisa de quantidade, mas a igreja precisa também de qualidade. E nós aqui na Nova Criação, por meio da liderança do pastor Pedro, é uma igreja que tem se esmerado, não apenas em encher templo, não apenas em colocar a quantidade de gente, mas em capacitar cada um de vocês que aqui estão, por meio dos ministérios, por meio da escola bíblica, por meio dos cultos de ensino, do Casados para Sempre. A igreja, ela está trabalhando com um objetivo, de capacitar você, para que você, à semelhança desses 300, você também se levante para lutar pelo reino de Deus. Amém? Então, minha pergunta nessa manhã aqui é o seguinte, quem aqui quer estar entre os 300 aqui da Nova Criação? Amém? Eu quero, pastor, eu quero estar entre os 300. Por quê? Porque eu quero fazer número? Não, porque eu quero cumprir o propósito de Deus na minha vida neste local. Amém. E para cumprir o propósito de Deus na sua vida, você precisa entender o seu chamado e o seu propósito aqui nesse lugar. Então, na edificação do reino de Deus não é apenas uma questão de números, mas é uma questão de senso de destino e de propósito. Você precisa estar aqui entendendo o que é que Deus quer da tua vida, o que é que você pode ser útil, porque Deus espera contar comigo e com você. Então disponibilize aí o seu dom. Quem aqui tem um dom, um talento natural? Todos nós temos talentos naturais. Todos nós temos também, quando nos convertemos, nós recebemos dons espirituais. Talvez você ainda não tenha descoberto, mas você tem um dom espiritual. E você precisa buscar em Deus qual é o seu dom, para que você encontre o seu lugar no corpo de Cristo. Cada membro do corpo tem uma função. Esse dedo tem uma função diferente desse, diferente do pé, diferente do coração, do olho, e cada um exercendo a sua função contribui para o bom andamento e para a saúde do corpo. Então você precisa também encontrar o seu lugar em Cristo, para que você possa ser um instrumento de Deus aqui neste lugar. Amém. E Deus espera contar com você. Amém? Segunda coisa que nós falamos é que Deus espera contar comigo, sabe por quê? Porque a vitória depende dele, não da nossa capacidade. No versículo 2, o Senhor disse:
Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. O Senhor disse: sabe por que não vão 32 mil para a guerra? Porque eles poderiam dizer: foi o nosso braço, foi a nossa força que conseguiu. E o Senhor disse: não vai ser na força de vocês, vai ser na minha. Eu vou fazer apenas com 300, para que vocês saibam que não são vocês que estão fazendo, sou eu que estou fazendo. Amém. Meu querido, deixa eu lhe dizer, isso se aplica à igreja e se aplica também à sua vida. Não é você na força do seu braço, não é você na sua capacidade, mas é Deus por meio da sua vida que vai fazer para que a glória seja dele e não sua. Deus não depende da minha capacidade. O Senhor poderia usar a lógica humana e dizer: olha, quanto mais cabra, mais cabrito, não é assim? 32 mil soldados têm muito mais poder de fogo do que 300. Mas Deus disse: não, eu não vou usar os 32 mil, eu vou usar apenas 300, para que vocês saibam que fui eu quem fez, e não vocês. O Senhor reduziu o número dos soldados, para deixar claro que a vitória seria alcançada, não pela força dos soldados, mas pela sua própria força. Deus, irmãos, Ele nos dá o privilégio de sermos participantes da edificação do seu reino, mas toda a honra e toda a glória é dele. Não depende de mim, não é o meu ministério, não é o meu nome, não é aquilo que eu faço, não são os meus 12 talentos que tem que se sobressair, mas é a glória de Deus. Cada um de nós, como instrumentos nas mãos de Deus, vamos nos somar uns aos outros, para que o resultado do trabalho traga glória a Deus e não a nós. Nós não estamos aqui para edificar o nome da igreja, da denominação. Nós estamos aqui porque nós temos um entendimento de senso de propósito e de chamado, e que Deus vai usar as nossas vidas para alcançar outros. Você gostaria de chegar no céu e encontrar pessoas que estão lá porque você ganhou elas para Jesus? Já pensou que alegria? Você não apenas ir, mas você poder contribuir para que outras pessoas sejam alcançadas. Quando você se envolve, quando você contribui, quando você trabalha, quando você se voluntaria, quando você faz algo, você está trabalhando na edificação desse reino de Deus. E deixa eu lhe dizer, você vai continuar trabalhando na sua vida secular, você vai continuar estudando, você vai continuar vivendo a sua vida, você vai casar se você ainda não é casado, amém? Estão querendo casar não. Você vai ter filho, você vai se formar, você vai ter neto, você vai viver a sua vida, mas você precisa entender o seguinte, que há um propósito maior na sua vida, que é mais do que o que está limitado a essa dimensão. Há um propósito eterno, e que aquilo que você faz para o reino de Deus fica para a eternidade. Então você vai se envolver, você vai gastar seu tempo, você vai dar o seu melhor na obra de Deus, porque o Senhor vai ser glorificado ao final da sua vida. Terceiro, por que Deus espera contar conosco, irmãos? Porque pessoas decididas, irmãos, é que serão usadas para realizar a obra de Deus. O Senhor lhe disse no versículo 3, quem tiver com medo, volte para casa. Por que Deus mandou os medrosos voltarem? Sabe por quê? Porque numa guerra, numa situação de guerra, o que acontece? Pessoa com medo não vai contribuir, ao contrário, ela vai desanimar os outros. Uma pessoa com medo, ela não vai lutar. Uma pessoa hesitante, ela não vai fazer algo que precisa ser feito, porque muitas vezes numa guerra, as decisões precisam ser tomadas e rápidas. Então Deus conta comigo e com você, sabe por quê? Porque Ele espera que eu e você sejamos essas pessoas que não vamos voltar para casa com medo, mas que nós vamos estar à frente no campo de batalha dizendo, Senhor, eis-me aqui, conta comigo, amém? Quem aqui está com medo? Ainda bem, glória a Deus, porque você não está com medo. Agora dizer assim, quem aqui tem coragem, em Deus nós faremos proezas, amém? Em Deus nós faremos proezas. Pastor, isso é frase de efeito? Não. Isso é verdade bíblica. A Bíblia Sagrada nos diz que o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas.
Então deixa eu lhe dizer, às vezes você olha para a igreja e você diz, meu Deus, como eu gostaria que tivesse melhor, e pode melhorar sim, mas eu quero lhe dizer o seguinte, o que Deus tem para fazer por meio desse povo aqui, você não consegue mensurar, e aquilo que Deus vai fazer, não apenas a eternidade dirá, mas com o tempo nós vamos ver a obra de Deus sendo realizada de forma poderosa e gloriosa neste lugar, amém? Por quê? Porque nós iremos cumprir o propósito de Deus para a igreja. A igreja Nova Criação tem um propósito. Todas as igrejas da cidade Deus usa de forma específica e peculiar. E glória a Deus por isso, porque tem gente que viria aqui e que não iria, por exemplo, numa presbiteriana, numa Assembleia de Deus. Mas precisa de todas essas frentes, porque o Senhor ele tem multiforme maneiras de alcançar pessoas. Mas nós que estamos aqui, enquanto estamos aqui, nós seremos fiéis a Deus e nós daremos o nosso melhor aqui. Amém. E Deus espera contar comigo e com você. Amém? Amém. Quarto, por que Deus espera contar comigo, pastor? Porque a obra de Deus é dinâmica, assim como é a vida. No versículo 4, interessante, o Senhor disse assim para Gideão, olha, quando eu disser para você, este aqui vai com você, ele vai. E quando eu disser, aquele ali não irá com você, ele não vai. Ou seja, nem todos os soldados que estavam com Gideão seguiram com ele até o final para aquela batalha. Deus disse, ó, esse vai, esse não vai. O próprio Deus separou alguns soldados para não participar daquela batalha. O que é que eu aprendo com isso? É que a obra de Deus é dinâmica. Nem todo mundo que começa a caminhada conosco vai terminar essa caminhada conosco na mesma frente. Quem aqui, por exemplo, está aqui e você já se converteu aqui nessa igreja? Quem já se converteu aqui nessa igreja? Pronto. Agora, a maioria já veio, chegou aqui convertido. Não é verdade? Você já veio de outro ministério. E hoje você está servindo a Deus aqui nessa frente. Sabe por quê? Porque a obra de Deus é dinâmica. Então, deixa eu dar uma palavra aqui com relação às coisas que acontecem às vezes na igreja. Às vezes a gente não entende, pessoas chegam, pessoas entram, pessoas saem, inclusive às vezes livres, e a gente fica angustiado. Ah, por que isso, por que aquilo? Irmão, a obra de Deus é dinâmica. Deixa Deus cuidar da sua obra. O que compete a mim e a você não é ficar dizendo A, B ou C, fica ou sai. O que compete a mim e a você é dizer o seguinte: eu vou ser fiel a Deus enquanto eu estiver aqui. A gente precisa parar com essa coisa. Todos nós somos povo de Deus. Com essa coisa de dizer, Deus está limpando. Deus está limpando as nossas vidas, mas o seu povo permanece o mesmo. Somos ovelhas do mesmo pasto. Amém? Então a obra de Deus é dinâmica. O Senhor diz, olha, você vai com Gideão, você não vai. A vida é como um vagão de trem. Muitas vezes na nossa vida a gente vai de estação em estação, pessoas entram no vagão, pessoas descem no vagão e a vida continua. Quantas pessoas que começaram a caminhar com você e que não caminham mais hoje? Isso não significa que são de Deus ou deixar de ser de Deus, não entra nesse mérito. O importante é eu que estou aqui, enquanto Deus me plantou aqui, eu vou frutificar aqui e eu vou ser fiel aqui. Amém, amém, glória a Deus. E vira a página e vamos adiante, porque tem muita coisa para ser feita. A obra de Deus é contínua, a obra de Deus não para. Moisés era um líder aparentemente insubstituível, e o Senhor disse, ó, Moisés, você vai só até aqui. E Josué é quem prosseguiu. Sabe por quê? Porque a obra de Deus, ela continua. Deus usa pessoas, mas Ele é que é o Senhor da obra. Ele é que é permanente, Ele é que é contínuo.
O Evangelho chegou até a mim e a você, porque homens e mulheres de Deus, ao longo da história, deram as suas vidas, levaram essa mensagem adiante, e essa mensagem chegou e nos alcançou, e a nós compete continuar levando essa mensagem adiante até o dia da vinda de Cristo. Quinto, por que Deus espera contar comigo? Deus espera contar comigo, sabe por quê? Porque Ele espera uma atitude coerente da minha parte, de acordo com a minha posição espiritual. No versículo 6, olha o que o texto diz. O número dos que lamberam, levando a boca, foi de 300 homens. O Senhor disse: olha, Josué, tem 32 mil. Não vai ser todo mundo que vai para a guerra, não. E eu vou estabelecer um critério. Você pega todo mundo, manda chegar lá no rio. Aqueles que baixarem a cabeça e beberem água igual um animal, lambendo, você separa esses aí. Agora aqueles que pegarem a mão, ou com um cântaro, ou com uma vasilha, ou com a própria mão, e levarem aqui e beberem, você separa. E apenas dos que ficaram, apenas 300 tiveram essa atitude de levar a água à boca para beber. Aí você diz: pastor, o que é isso? É porque Deus espera, irmãos, que a gente haja coerente com a nossa posição. Nós somos seres humanos, nós somos racionais, nós não somos animais que vai chegando e vai encostando a língua na água. Deus espera de mim, de você, uma atitude coerente com a nossa posição. E duas verdades a gente precisa ter claro aqui. Primeiro, é que a igreja, como um exército que nós somos, de bons soldados, nós temos um código de conduta pautado nos valores do Evangelho. Todo exército tem um código de conduta. Até as facções têm código de conduta, vocês sabem. E Deus tem um código de conduta para nós. Espera-se da igreja uma atitude condizente com a nossa posição. É por isso que a Bíblia diz em Filipenses 1:27 que nós devemos viver de modo digno do Evangelho. Qual é o nosso código de conduta, pastor? O nosso código de conduta é o seguinte: aqui não vale a regra do futebol. Tem uma regra no futebol de várzea que é assim: do pescoço para baixo a canela. Já ouviram falar assim? Pronto. Aqui não vale isso, irmão. Negócio de dizer do pescoço para baixo é canela. Eu não estou aqui para me degladiar com você. Você não está aqui para se degladiar com ninguém. Nós somos o mesmo exército. Nós estamos juntos no mesmo barco. Nós estamos na mesma causa. Amém? Então, eu tenho é que honrar, eu tenho é que promover, eu tenho é que conciliar, eu tenho é que edificar, eu tenho é que juntar, eu tenho é que somar, eu tenho que fazer com que aquilo que porventura não esteja bom, melhore. Não tem essa coisa de quanto pior, melhor, não. Ah, porque é o ministério concorrente. Não existe ministério concorrente, não existe pastor concorrente, não existe membro concorrente. Todos nós somos de um mesmo exército e nós temos um código de conduta. Espera-se de nós uma atitude coerente com a nossa posição em Cristo Jesus. Amém. A segunda verdade é que, como exército, também nós precisamos nos manter atentos e não dispersos. Quando o soldado ele fosse beber a água e ele fosse levar a boca, a água, o que é que ele ia fazer? Ele ia ficar desatento, ele não ia estar olhando para os lados e poderia ser surpreendido. Quando ele faz assim, ó, ele está atento, ele está observando. Como igreja, nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar atentos àquilo que Deus quer para a nossa vida como igreja. Irmãos, são tantas coisas que uma igreja pode fazer, que nós podemos nos perder em meio a tantas atividades e começar a tirar para todo lado. Deus tem um chamado específico para essa igreja, e Deus quer usar essa igreja dentro daquilo que Ele tem para este local. Então o que nós precisamos é o quê? Pedir a direção de Deus. Ore pelo pastor Pedro, ore pela pastora Janete, pela liderança da igreja, para que Deus traga sobre a liderança o entendimento daquilo que Ele deseja para essa comunidade.
Para quê? Para que nós possamos fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, não aquilo que a gente acha que deve fazer. Amém. Porque se isso acontecer, nós vamos ser efetivos naquilo que nós estamos nos propondo. Amém? Então, seja coerente, viva como cristão. Você não foi chamado para viver igual Maria vai com as outras. Deus espera uma atitude de coerência da nossa parte. Eu preciso viver com os valores do reino. Eu não posso viver aqui falando do amor de Deus e estar maltratando os outros amanhã. Eu não posso aqui falar de graça de Deus e simplesmente estar condenando A, B ou C aqui. Todos nós, irmãos, somos do caminho. Todos nós estamos no caminho. Todos nós estamos em fase de aperfeiçoamento, em fase de santificação. Alguns com uma caminhada mais longa, mais avançada, outros começando. Mas deixa eu lhe dizer, se você se julga super espiritual ou muito já maduro, então use a sua posição para ajudar aquele que está começando, para ajudar aquele que está engateando, de forma que nós possamos juntos crescermos e engrandecermos o reino de Deus nas nossas vidas. Acho que a gente precisa colocar um filtro na nossa vida como igreja. E o filtro é o seguinte: Deus está sendo glorificado nessa atividade que nós estamos fazendo? Qualquer programação, Deus está sendo glorificado? Amém. Essa atividade, ela está contribuindo para salvar o perdido ou para edificar o salvo? Sim, amém. Se não, a gente tira, sabe por quê? Porque nós somos igreja, nós não somos Rotary, nós não somos Lions, nós não somos entidade para eclesiástica, nós somos igreja e nós precisamos pregar o evangelho, levar a mensagem de salvação. Enquanto isso, podemos fazer bazar, podemos fazer cesta básica, podemos abençoar pessoas como forma de demonstrar o amor e a mensagem do evangelho. Mas a igreja existe para proclamar o evangelho. Na obra de Deus, deixa eu lhe dizer uma coisa, é diferente do mundo. Por exemplo, se você trabalha numa empresa e lá naquela empresa o seu patrão lhe dá uma ordem, aí você fica chateado e diz: rapaz, eu vou fazer porque eu dependo disso aqui, é o meu trabalho. Mas você lá por dentro você vai se remoendo e faz chateado, mas apresenta o resultado. E o patrão, por sua vez, ele não está muito preocupado. Ele diz: não, dei a meta, cumpriu a meta. Como ele cumpriu, se virou, como fez, não importa. Cumpriu, beleza. No reino de Deus é diferente. No reino de Deus não é simplesmente fazer. No reino de Deus não é simplesmente colocar a mão na massa. O importante não é apenas o que fazemos, mas como fazemos e o porquê fazemos. As intenções do coração, ela conta. O Senhor disse: eu vejo não como vê o homem vê o exterior, eu vejo o coração. Então deixa eu lhe dizer, não é simplesmente fazer algo aqui, mas nós precisamos vigiar o nosso coração para saber quais são as nossas motivações, o que estamos fazendo, como estamos fazendo, por que estamos fazendo. Sabe por quê? Porque um dia todo aquilo que nós fizermos no reino de Deus, um dia será pesado no tribunal de Cristo para receber ou não galardão, e é isso que vai determinar. E a Bíblia diz que tem obras que são de ouro, de prata e de pedras preciosas, obras que passando no fogo elas permanecerão, mas existem obras que são de madeira, de palha e de feno, que quando passadas pelo fogo não voltam, não subsistem, não permanecem, e aí a pessoa foi salva como que pelo fogo. Já ouviu aquela história que o cearense diz: por uma peinha de nada? E eu tenho certeza que você não quer ser salvo por uma peinha de nada, amém? Você quer levar, sim, aquilo que você constrói aqui na terra, diante de Deus, para a eternidade. Então, seja coerente com o seu chamado. E para encerrar por hoje, por que Deus espera contar comigo, irmão? Deus espera contar comigo porque a provisão para a gente realizar a obra dele vai vir dele, não é de nós mesmos. Ei,
Olha aqui no versículo 8. Os 300 homens pegaram as provisões e as trombetas dos outros. Mandou voltar. Daqueles 32 mil ficaram 300. Ele diz, agora os que ficaram, os 300, equipa os caras aí. Cada um pega uma trombeta, cada um pega um cântaro. Quando estava todo mundo, não tinha cântaro nem trombeta para todo mundo, mas só para 300 tinha. E aí cada um se equipou e foi para a batalha de acordo com a instrução recebida, mas com os recursos necessários em suas mãos. O que é que eu estou querendo que você entenda? É que nós iremos fazer a obra de Deus. Nós iremos dar a nossa vida, nós iremos gastar a nossa vida na presença do Senhor. Mas deixa eu lhe dizer, nós não iremos na nossa força, nós não contaremos com os nossos recursos. Os recursos vêm do Senhor. Se Deus quer te abençoar e que você prospere e que você abençoe a obra de Deus, Ele vai te abençoar, Ele vai abrir portas para a sua vida, você vai ser instrumento de Deus. Mas deixa eu lhe dizer, se você fechar o coração e se você disser eu não vou fazer, o Senhor levanta outro. Sabe por quê? Porque Ele é o dono do ouro e da prata. A pergunta é a seguinte: você quer ser esse instrumento por meio do qual Deus vai fazer? Você quer ter o privilégio de ser instrumento útil nas mãos de Deus? Amém. Aí sim você diz, pois Senhor, usa a minha vida. Tem gente que se preocupa com relação à quantidade de dinheiro que está entregando na igreja. Ei, irmão, se tu dá um dízimo de 100 mil reais, quanto é que é o teu salário? Entende? Então não se preocupe com valores, se preocupe em dizer, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Eis-me aqui, os recursos serão do Senhor, não serão seus. Deus vai fazer chegar os recursos na mão daqueles que amam o Senhor, porque Ele sabe que eles têm compromisso com Ele. Deus espera contar comigo, Deus espera contar com você. Amém? Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Eu queria orar nesse instante. Orar ao Senhor e incluir a sua vida. Eu não vou pedir para vir à frente, porque eu entendo que todos nós que estamos em Cristo, se fosse para a gente fazer um apelo agora, todos nós viríamos à frente, porque todos nós queremos ser úteis na mão de Deus. Mas eu quero que você aí no seu lugar, diante de Deus, você levante a sua mão e diga, Senhor, eis-me aqui. Eu quero, Senhor, ser usado nesse tempo, para essa geração, para esse momento da história. Não olhe para a sua capacidade, não olhe para os seus recursos, olhe simplesmente para o seu coração disponível. E o Senhor vai fazer infinitamente mais. Irmãos, um dia nós iremos passar. Eu, você, iremos morrer. Se Jesus não voltar logo, nós iremos morrer. Isso é fato. Mas a questão é a seguinte: será se durante a minha vida Deus pôde contar comigo na minha existência? Sabe uma das coisas mais lindas que se escreveu de Davi, no túmulo de Davi? Está lá em Atos, diz que Davi serviu a Deus na sua geração. Será se isso vai poder ser dito de mim e de você? Amém. Gilmário serviu a Deus na sua geração. Totinha serviu a Deus na sua geração. Cada um de nós pode ter esse testemunho na nossa vida. A questão é o seguinte: o que é que me impede? Nada. Porque nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem coisa do presente, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. A única coisa que pode me impedir é o meu coração se fechar e dizer, eu não quero. Mas se o meu coração se abre e dizer, eis-me aqui, você vai ficar surpreso com o que Deus vai fazer.
Então nós vamos orar agora. Levante aí a sua mão no seu lugar e faça a sua oração e diga: Deus, conta comigo. Levanta a minha vida, Senhor. No tempo de existência que eu tenho aqui na terra, conta comigo. Pai, olha cada vida, cada mão levantada aqui. Senhor, existem aqueles que já se converteram e que precisam, Senhor, ser tocados por Ti nessa manhã. Usa nessa manhã, eu te peço, visita cada vida que está disposta no seu coração, que está com atitude positiva em relação à Tua vontade e à Tua palavra. Toca em nome de Jesus, toca agora, toca, vai capacitando, vai enchendo, vai trazendo ideia, vai trazendo, Senhor, dons. Ó Deus, equipa a tua igreja com dons, equipa, Senhor, com talentos. Meu Deus, levanta essa igreja no poder e na unção do Espírito. Levanta, Senhor, com ministérios extraordinários. Levanta, Senhor, com curas, com dons, com maravilhas. Senhor, levanta com sinais. Pai, nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, alcançar os perdidos. Nós queremos edificar os salvos. Nós queremos ver famílias restauradas. Nós queremos ver, Senhor, a tua obra sendo realizada aqui neste lugar. Nós queremos ver pessoas aqui chegando, Senhor, ó Deus, e sendo, meu Deus, transformadas pelo Evangelho de Jesus que é pregado neste lugar. Meu Pai, em nome de Jesus, faz aquilo, Senhor, que nem o pastor Pedro, nos melhores dos seus sonhos, ele poderia imaginar. Faz algo extraordinário e conta conosco, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, aleluia.